Os problemas com a documentação que você vai fornecer para o INSS, ou até mesmo quando for erro do próprio INSS na hora de converter o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Lembrando que não tem como você pedir uma aposentadoria por invalidez do INSS. É sempre uma perícia médica. Então, na grande maioria das vezes, você vai inicialmente receber o auxílio-doença. E no momento dessa conversão, dessa transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, tem levado a um crescente número de pessoas recebendo aposentadorias por incapacidade permanente com um valor menor do que o benefício por incapacidade temporário. O que se aponta aí, segundo especialistas em direito previdenciário, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios destinados às pessoas com incapacidade, seja temporária ou permanente, para o trabalho, respectivamente. Ou seja, a pessoa que não tem condições de trabalhar devido a um problema de saúde. Então, para conseguir esses benefícios, primeiro preciso aí ter a qualidade de segurado do INSS, cumprir a carência exigida e agendar a perícia médica. O que mudou na forma de se pagar esse benefício com a reforma da Previdência de 2019? Tem que alertar aqui que é importante entender o cálculo dos benefícios por incapacidade antes e depois da reforma da Previdência, que começou a entrar em vigor no dia 13 de novembro de 2019. O auxílio-doença, ele passou a se chamar benefício por incapacidade temporário depois da reforma. Ele não sofreu grandes alterações, então não teve muita mudança no auxílio-doença. Antes, o cálculo era de 80% dos maiores salários de contribuição do INSS, desde julho de 1994 até a data do pedido. E a partir da reforma da Previdência, passou a ser calculado com base em todos os salários de contribuição, sem deixar de fora, sem excluir 20% dos menores salários. Feita essa média, aplica-se o coeficiente de 91%, ou seja, o auxílio-doença será correspondente a 91% do salário de benefício, da média de todos os salários de contribuição, e o valor deve ser liberado, a média aí, dos 12 últimos salários de contribuição. Mas em relação à aposentadoria por invalidez, houve uma mudança, uma alteração muito significativa que eu quero apresentar para vocês que ainda não entenderam essa situação. O valor do benefício de aposentadoria até 13 de novembro de 2019 era de 100% da média dos 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 1994 até a data da incapacidade. Ou seja, achando a média de 80% dos maiores salários, se chegava ao valor da renda mensal da aposentadoria por invalidez. Não importava a causa da incapacidade, fosse ela doença ocupacional ou acidente de trabalho, fosse doença grave ou degenerativa comum, o valor era feito a partir da mesma regra de cálculo, 100%. A partir da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, que não só chamou agora de aposentadoria por incapacidade permanente, mas também teve uma outra mudança, duas regras de cálculo diferentes da causa aí por incapacidade. Então vamos tentar entender. Se a incapacidade é causada por doença ocupacional, ou seja, doença do trabalho, ou por acidente do trabalho, o valor da aposentadoria é integral. Ou seja, 100% da média de todos os salários de contribuição do segurado, de julho de 1994 até o dia da incapacidade. Nesse caso, portanto, a diferença fica somente na base de cálculos, pois para se aposentar, a média não vão ser excluídos 20% dos menores salários de contribuição. Embora seja uma alteração que costuma reduzir o valor do benefício, não tem sido aí motivo para grandes preocupações dos segurados. A maior parte do problema está nas aposentadorias por incapacidade permanente pagas
para os casos de doenças e acidentes não relacionados ao trabalho. As novas aposentadorias por invalidez nesses casos passaram a ser calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição, aplicando-se o coeficiente de 60%. É isso mesmo, metade mais 10, 60%. Ou seja, passaram a ser de 60% da média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994 até a data da incapacidade, havendo um aumento apenas, um acréscimo de 2% para cada ano a mais de INSS pago, para cada ano a mais de contribuição que exceder os 20 anos homens e 15 anos mulheres. Com todas essas mudanças, é possível perceber como foram impactados negativamente as garantias das pessoas que contribuíram com o INSS, pagaram aí mais do que um salário mínimo por INSS e ficaram incapacitados para o trabalho. Ou seja, o segurado foi prejudicado. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui é de um caso real de uma segurada que recebia auxílio-doença desde setembro de 2018. A perícia inicial deu enquanto ela estava hospitalizada em razão de um tumor que a deixou dependente aí de uma cadeira de rodas. Em 2022, ela passou por uma nova perícia do INSS, que ao invés de manter o benefício de auxílio-doença, converteu, transformou em aposentadoria por invalidez e deixou a data de início da incapacidade permanente a partir de março de 2021, um ano antes aí da perícia. Segundo informações, antes essa pessoa recebia R$ 2.658 de auxílio-doença e a sua aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, foi paga com a regra do novo cálculo, levando a um valor de R$ 1.212. Então, de 2.658 passou a receber um salário mínimo. O INSS passou ainda a descontar mensalmente da aposentadoria 30% do valor do benefício para cobrir a diferença entre os valores recebidos a título de auxílio-doença entre março de 2021, quando foi constatado o direito à aposentadoria por invalidez, até março de 2022. Ou seja, além de diminuir o valor, está sendo descontado 30% todos os meses do valor do benefício até pagar a diferença da diminuição do valor de 2.658 para 1.212. Não existe uma razão lógica que não seja a de reduzir propositalmente aí, e sem justificativa legal, o valor recebido pela segurada e assim diminuir o custo de manutenção para a Previdência. Ou seja, é claro, é lógico que o INSS está fazendo isso de propósito para diminuir os custos do INSS. Segundo informações, não se trata de um caso isolado. Esse exemplo que eu dei para vocês, existem vários advogados em todo o Brasil que têm sido procurados por segurados que sofreram uma redução do valor e ainda têm descontos todos os meses para cobrir a diferença. Então, o que fazer nesse caso? Os segurados devem procurar a Defensoria Pública ou um advogado especializado em direito previdenciário para buscar a correção desse erro na Justiça. Antes, deve-se fazer o pedido do laudo médico pericial do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, o SABI, a sigla é SABI, então Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade. Faça o pedido do laudo médico, que é o documento que o perito preenche quando faz a perícia do segurado. Lá, nesse laudo, devem estar todo o histórico de perícias realizadas e todas as informações que o perito prestou para conceder ou negar o benefício. É com base nesse laudo do sistema que deve ser pedido aí lá no meu INSS, então você consegue facilmente pela internet, pelo aplicativo de celular, né, que vai ficar aí comprovado que não houve ou se houve um erro do INSS no pagamento, na concessão ou na mudança, na transformação, no caso aqui da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Outros erros que reduzem a aposentadoria. Ficou apontado que existem outros erros que podem gerar erros no cálculo do valor
e o segurado deve ficar atento para evitá-los. Então preste bem atenção e compartilhe essa informação. Doença e incapacidade estão relacionados ao trabalho ou acidente de trabalho. É preciso comprovar esse fato para garantir a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ou seja, com o valor integral, 100%. É necessário conferir todos os períodos de contribuição na do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, é a sigla, C da cebola, N do navio e do índio, S do sapo. Que significa essa sigla? É o cadastro onde tem toda a sua vida de INSS, o que você recebeu, o que você pagou. Caso exista períodos que não foram reconhecidos pelo INSS, é preciso juntar documentos relativos a esse tempo para pedir essa averbação para juntar esse período. Dessa maneira, o segurado aumenta o número de anos de contribuição e, consequentemente, aumenta o valor do benefício. Então, para aumentar o tempo de contribuição, o segurado pode provar o seguinte, que pode ser colocado a mais ali. Tempo rural como segurado especial, serviço militar obrigatório, tempo como aluno aprendiz em escola técnica da União, tempo como ministro de confissão, direitos reconhecidos em relação a ações trabalhistas, tempo de exercício de atividade nociva à saúde, ou seja, que faz mal à saúde ou perigosa à sua vida até 13 de janeiro de 2019, trabalho exercido como servidor público ou serviço público ou não, indenização de períodos em que ficou sem contribuição, tempo de atividade como sócio administrador de empresa que tenha ficado sem contribuição entre 2013 e 2019. Declaração de que isso é inconstitucional, ou seja, declaração de que esses erros, essa diminuição no valor do benefício, declaração de inconstitucionalidade da nova regra de cálculo que foi trazida pela reforma da Previdência 2019. Para poder corrigir o valor do benefício, existe ainda outra possibilidade. Para você que tem um benefício menor hoje de aposentadoria por invalidez. A declaração de inconstitucionalidade da regra de cálculo de aposentadoria por incapacidade permanente para casos sem qualquer relação com o trabalho ou incapacidade. Algumas decisões da Justiça, então, algumas decisões judiciais por todo o Brasil, reconhecem que esse novo cálculo, que o cálculo pela nova regra não seria constitucional por afrontar os diversos princípios, como o princípio da igualdade, irredutibilidade, o princípio aí, né, do benefício e a proporcionabilidade, da razoabilidade e também da seletividade. Então, dessa maneira, está sendo considerado pelos tribunais em todo o Brasil que esse novo cálculo para a aposentadoria por invalidez é considerado como sendo inconstitucional, podendo haver a possibilidade de você que recebeu o benefício agora ingressar com uma ação na justiça para aumentar o valor do seu benefício. Compartilhe essa informação para que as pessoas corram atrás do seu direito. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você conhece alguém que sofreu esse tipo de diminuição do benefício, do salário, ou você seja uma dessas pessoas, não deixe o INSS ficar com esse benefício. Eles estão utilizando isso para diminuir as custas de algo que você pagou a sua vida toda. Então, corra atrás do seu direito. Eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida desse assunto, vocês vão deixar. Eu prometo voltar aqui a qualquer momento com mais informações, se tiver alguma novidade, que eu vou trazer para vocês aqui, sempre atualizações. Mas a boa notícia é que as pessoas estão ganhando as ações contra o INSS para aumentar o valor da aposentadoria por invalidez em relação ao novo cálculo que foi trazido aqui pela reforma da Previdência. Não é inscrito no canal? Inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Espero que tenha ajudado. Se ajudou as informações, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos.